Fala, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, como o conhecimento acaba gerando desilusão. Para quem não conhece a gente, eu sou o Renan Lessa Eu sou Carlos Vilela, sou o pai. e filho. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre como, de algum modo, quanto mais você sabe, quanto mais você estuda, mais você sente dor, mais você sente tristeza. Isso é até bíblico, né? Eu acho que em Eclesiastes, se eu não me engano, tem essa questão de que com maior conhecimento vem também maior dor. E justamente por isso, porque quanto mais você conhece as coisas desse mundo, mais você entende, mais a gente entende a fragilidade da vida, né? As injustiças da vida, a transitoriedade da vida. E isso, de algum modo, acaba nos trazendo uma certa tristeza, né? Uma certa angústia, né? De, poxa, quanto mais você sabe, quanto mais você está ali buscando conhecimento de verdade, mais você fica... a palavra é essa mesmo, desiludido, né? Parece que mais você, as coisas não fazem muito sentido. E, de algum modo, isso é um lembrete também para a gente, como diz na Bíblia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a sua verdade está nesse mundo, em algum momento você vai experimentar esse vazio, essa desilusão. E quanto mais você estuda, quanto mais conhecimento você tem sobre qualquer área nesse mundo, você vai experimentar essas desilusões. Basta você chegar em qualquer ambiente, né? Pega aí, vamos supor, o ambiente do seu trabalho. Quanto mais você entende aquele ambiente ali, quanto mais você passa a ser observador, quanto mais você entende a mente humana, quanto mais você entende a psicologia, mais você tende a entender a superficialidade daquele ambiente. E mais aquilo que antes, para você, parecia ser um ótimo ambiente, que todo mundo às vezes se gosta, se respeita, quando você entende realmente tudo que está acontecendo ali, muitas vezes você passa a enxergar aquilo ali como um teatro, uma espécie de... como se você conseguisse enxergar aquilo de fora. Então, entender as coisas, o conhecimento, realmente você ir a fundo nas verdades, mais você vai ter esse sentimento de vazio nesse mundo, porque sempre parece que vai estar faltando algo, vai ser uma eterna superficialidade, nunca vai ter algo que realmente preencha aquele vazio que você sente, né? Esse é uma coisa interessante. Um tempo atrás, não sei exatamente quanto tempo atrás, eu tinha visto uma notícia a respeito de política. Essa política que, infelizmente, o Brasil está vivendo, essa política, vamos dizer assim, de baixa qualidade, né? Que alguns chamam até de politicagem. Mas não é disso que eu quero falar. Aí lá eu vi uma determinada notícia e aí eu perguntei para o Renan, eu falei, filho, você viu essa notícia assim, assim, assado? Ele olhou para mim assim e falou, não, pai, não vi. Eu falei, nossa, filho, essa daqui é uma notícia importante, essa informação e tal. E aí ele me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, pai, determinadas horas, em determinadas situações, determinados assuntos, eu prefiro me beneficiar da minha ignorância. Da ignorância no sentido não de ser ignorante, mas de desconhecer essas coisas mais rasteiras. Porque quando a gente, e isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente passa a conhecer, e eu como advogado, eu advoguei muitos anos, embora a minha área seja tributário, direito tributário, mas pela sazonalidade de 4 em 4 anos, eu prestei muito serviço a partidos políticos, eu advoguei para vários candidatos. Então eu tive uma atuação muito forte também no direito eleitoral. E aí a gente percebe que quando a gente começa a ver determinadas coisas, a gente se decepciona.
Isso assim que você vai conhecendo um pouco da verdade. Então a resposta que o Renan me deu, eu achei muito interessante. Ele falou: pai, situações como essa eu prefiro, só repetindo, né, me beneficiar da minha ignorância no sentido de não saber disso, porque senão parece que o nosso dia, né, fica mais carregado, fica um dia assim, se a gente não conseguir muitas vezes, e muitas vezes a gente não consegue. Eu, por exemplo, determinadas horas vejo determinadas informações, determinadas notícias, que você acaba ficando assim, né, chocado. Porque você sabe o desenrolar daquilo, você sabe pelo conhecimento. É exatamente o questionamento que a gente está trazendo. Se fosse uma pessoa, digamos assim, mais simples, a gente não está dizendo financeiramente, em termos de conhecimento mesmo, ela veria aquela determinada informação, normal, dia que segue. Agora, quando você entende realmente o que aquilo significa, aquilo tende a ser mais profundo em você, né? E fala, poxa vida, de novo isso, caramba, mas é tanto esforço. Eu sei no que isso vai dar, eu sei o que está por trás disso tudo. E aqui eu volto a dizer, o nosso foco aqui não é política, eu só estou dizendo para vocês, como estamos falando de política, é só um exemplo, pode ser de qualquer assunto, na verdade. Às vezes é assunto de família, né? Qualquer assunto, né? E a gente vê isso mesmo. Eu não sei, nem sei se é verdade, mas tem um ditadozinho de internet que, se for verdade esse ditado, esse fato, fala que um determinado alemão falou: se a gente soubesse como são feitas salsichas, ninguém comeria. Não sei se vocês conhecem esse ditado. Eu até vi isso na internet, já vi várias vezes, mas não sei da veracidade disso. Então, é mais ou menos isso, né? Que se a gente soubesse o tanto de coisa que tem na salsicha, a gente não comeria mais cachorro-quente. E isso serve para qualquer outra coisa. Quantas vezes a gente não escuta aquilo? Se você conhecesse a cozinha do restaurante, você nem ia. Porque lá dentro a gente, vamos supor, você vai no restaurante, às vezes até restaurante caro, você acha que lá dentro é tudo impecável, né? Que tudo... Cara, às vezes você entra lá dentro, é mó porquice, né? Tudo, a higiene totalmente fora do padrão, tudo. Só que se você não vê, você tá só dali do balcão para fora, você está, como meu pai falou, né, eu nem lembrava dessa situação, você está se beneficiando da ignorância. Na ignorância no sentido de não conhecer o que tem ali dentro. Então você está tranquilo, você não sequer pensa naquilo. Agora, se você tem o conhecimento de que lá dentro tá uma porquice, que você sabe que tem barato, tem rato, aquilo já vai te trazer angústia. Porque você fala, poxa vida, às vezes eu estou pagando caro tudo e eu não sei se meu prato vai vir higiênico, se não vai, né? Isso serve para todas as áreas da vida. Eu falo por mim, por exemplo, eu já falei em outros vídeos, né? Eu sou formado em Direito e depois que eu fiz Medicina para me tornar médico. Mas isso serve em qualquer um dos dois âmbitos. Enquanto eu fazia faculdade de Direito, eu estagiei no STJ, né? Superior Tribunal de Justiça, que teoricamente, nas questões infraconstitucionais, é o supremo, é o que tem de maior grau, né? Então, o leigo, ele tem uma visão de que, poxa, o processo dele lá dentro está sendo avaliado no maior alto grau, que alguém vai sentar ali e realmente vai ler todas as páginas, às vezes as 50 páginas que o advogado fez, que tem toda uma seriedade, afinal de contas ali pode estar a vida de uma pessoa, seja em qualquer questão do trabalho, numa questão trabalhista, numa questão empresarial, numa questão tributária, enfim, quer que seja. Às vezes é uma parte importante da vida da pessoa. Então o leigo tem uma visão, digamos, romântica da coisa. E eu tinha também antes de entrar no direito. Cara, a realidade ela é sempre mais... Ela vai no automatizado, vai no automático. Vai no automático, infelizmente, óbvio. Tem toda regra, existem as exceções. É claro que existem os bons ministros, os bons profissionais que realmente fazem com grande êxito. Mas, infelizmente, pelo menos metade das pessoas entra no modo automático ali. Então, vai fazendo ali meio que no modo padrão. E acaba esquecendo, devido a correria do dia a dia, né, aquela costumeira, né, da vida, acaba tratando ali aquele processo como só mais um. Sendo que ali, cada processo é a vida de uma pessoa que está sendo algo em jogo. Então, voltando ao início do tema, o fato de você saber isso, quando eu estava lá dentro, quando eu estava estagiando,
isso traz angústia, porque você começa a pensar, caramba, e se um dia for eu? Se um dia for um processo meu ali, e é uma coisa importantíssima da minha vida, às vezes é uma parte importante, sei lá, do meu patrimônio que pode estar em risco, e às vezes naquele dia, o cara lá, o assessor do ministro estava puto ou não estava nem aí, estava com raiva e tratou aquele processo como só mais um, não viu direito. Então isso te traz angústia, o conhecimento ele te traz desilusão. Nesse sentido de que, às vezes, é mais fácil ser ignorante. Não é à toa que muitas pessoas preferem a ignorância. Porque, cara, realmente, de algum modo, e eu falo isso porque quando eu gosto E aí muito... tem o ditado, que a ignorância é confortável, né? É confortável demais. Eu falo isso porque eu gosto muito de roça. Quando você vai pra roça, lá na simplicidade, ali na correria do dia a dia, de manejar os animais, manejar toda a natureza, plantação, tudo isso, acaba que você fica um pouco mais alienado das notícias e conhecimentos do mundo. E, cara, é um grande alívio quando eu tô ali, porque de algum modo você tá, naqueles dias, pelo menos, você tá, entre aspas, ignorante. Então aquilo você se beneficia daquela, poxa, caramba, eu não tô sabendo o que tá acontecendo no mundo, eu tô... Te dá uma tranquilidade. Então, é sempre uma decisão a ser tomada relevante, porque conhecer tem um preço grande, que é esse da desilusão, de você realmente entender como funcionam as coisas e você acaba perdendo aquela visão romantizada que às vezes você tinha de vários aspectos da vida. Mas ao mesmo tempo, a ignorância, ao mesmo tempo em que ela é confortável, ela também tem um preço, como a gente já falou em outros vídeos, né? A ignorância te torna como meu pai usou no vídeo passado, um homem massa. Então você se torna, como você não está sabendo a verdade, você vai ser guiado pela história que os outros estão te contando. Então, no final do dia, é sobre o que você quer para a sua vida. Se você prefere se beneficiar da ignorância e ser alguém que está sendo o tempo todo manipulado, seja por alguém que está acima de você, seja pelo seu patrão, seja pela grande mídia, seja pelo Estado, enfim, pelos mais variados níveis, né? Ou se você vai pagar o preço do conhecimento, que também é um preço alto. Então, no fim das contas, não existe certo e errado para nada. Existem escolhas e consequências, e cada um vai ter que escolher. Como meu pai falou, isso é individual, cada pessoa vai escolher. Há situações em que eu prefiro pagar o preço do conhecimento. Há outras situações que eu prefiro pagar o preço da ignorância, porque naquele momento é o que eu preciso. Então, cada um reflita sobre, naquele momento de vida, naquele momento que você está vivendo, qual que é mais caro e qual que é mais barato, se é o do conhecimento ou se é o da ignorância. Porque em qualquer caminho que você escolha, você vai pagar um preço. Eu tô lendo um livro, foi até minha filha que me deu no Natal agora. O nome do livro é Os Santos que Abalaram o Mundo. Acho que é alguma coisa assim, mas é mais ou menos isso, os santos que abalaram o mundo. E fala de 5 santos da Igreja Católica. Eu terminei agora de ler sobre Santo Antão. E eu achei uma coisa interessante e, na minha opinião, tem bastante a ver com o que nós estamos conversando aqui. Como aqui as nossas conversas, elas não são planejadas, elas são feitas conforme a nossa cabeça, o nosso coração vai dizendo, né? Aqui não tem planejamento de nada. Fala livre mesmo. É uma fala livre. E aí eu me lembrei desse livro que eu li, que o primeiro capítulo fala desse santo. Esse santo, ele é um santo que nasceu no Egito, e ele por volta do ano 251. E filho de pessoas, de pessoas com posses, né? Obviamente, o que é ter posse naquela época é diferente do que ter posse hoje. Mas lá na obra, ter posses e tal, e os pais tinham condições, aquele negócio todo. Mas o pai era muito rígido nas coisas cristãs, né? Mesmo no ano 251 já tinha vindo Cristo, essa coisa toda. E o pai, naquela época, o mundo grego era visto sob uma forma, vamos dizer, com certo preconceito, né? Hoje a gente sabe que não é uma nova visão, uma filosofia
que hoje o Ocidente bebe na fonte dos gregos, né? Mas ele falando lá, tal, mas aí com 20 anos o pai desse santo faleceu e tinha só ele e uma irmã. E ele era, pelo pai não deixar estudar, ele só sabia o que um padre lá da região dele, um lugarejo do Egito chamado Coma, e ele só sabia aquilo que estava lá. E aí, assim, avançando, eu achei interessante que com 20 anos os pais morreram, ele levou a irmã para uma casa como se fosse de freiras, mas na época não falava freiras, falava de moças, né? E ele nunca mais viu essa irmã e ele fez exatamente como está na palavra, ele abandonou o mundo e tal e foi ser, vamos dizer assim, oficialmente o primeiro eremita. Eremita, para quem não sabe, é uma palavra até comum, mas é aquele que vive afastado, vive nas rochas, tal, vive isolado do mundo. E assim, resumidamente, ele preferiu, para chegar até Deus, para conhecer verdadeiramente Deus, isso, Santo Andão, cada um é cada um. Ele preferiu se afastar do mundo. Dos ruídos, né? Dos ruídos do mundo. Então ele foi viver numa caverna, num rochedo, e resumidamente ele viveu 80, quase 90 anos num rochedo, nas montanhas do Egito, depois pelo deserto árabe e tal. E por que eu achei essa questão interessante? Porque nós estamos falando de desilusão, quanto mais a gente conhece, as informações que a gente tem, que a gente vê na televisão, vê na internet, vê essa coisa toda. Qual é o grande desafio que está me vindo aqui à cabeça agora, que nós temos em relação a isso? O grande desafio é você achar um meio termo em você ter informações importantes, porque nós vivemos a era da informação, mas ao mesmo tempo não deixar que essas afirmações, essas informações não te desequilibre, não tire as suas condutas mais próximas do bom ser humano, daquele que vem para realmente agregar alguma coisa. Então esse é o grande desafio que a gente tem, né? Tem até um termo, né, que hoje em dia tem falado, é obesidade intelectual, né? Que é justamente isso, esse excesso de informações. Então, como meu pai está falando, o grande lance é a gente, todos nós, né, vocês aí, a gente aqui também, encontrar esse equilíbrio de conseguir realmente filtrar as informações que a gente precisa para viver aquele estilo de vida que a gente realmente quer. Porque a gente precisa de boas informações, inclusive, por exemplo, para a gente que é católico, não tem como você conhecer a verdade sem ler, sem buscar conhecimento, não tem como, senão qualquer pessoa que chega e fala qualquer coisa, você vai acreditar, se você não conhece. Só que a informação, ela não pode ser demais também, porque a informação, para que ela vire, algumas pessoas usam isso, né? O conhecimento e sabedoria, para você conseguir transformar conhecimento em sabedoria, ele precisa ser ali passado na sua cabeça, alimentado muitas vezes, com o tempo de ócio, incorporado às suas práticas pessoais, incorporado digamos, à sua vida como um todo, para aí sim aquele conhecimento virar uma sabedoria sua. Então, se você está todo momento recebendo novas informações, você não tem tempo para refletir sobre aquilo e aquilo realmente virar um conhecimento verdadeiro, uma verdadeira sabedoria. Então, tem hora que você tem que dar um certo, como meu pai falou, é claro que o exemplo desse santo, né, é um exemplo altamente extremo, mas que pro caso dele serviu, porque se ele soube que a vida dele era se dedicar a Cristo, então qualquer informação que não fosse de Cristo não interessava para ele. Então para ele deu certo, não quer dizer que vai dar certo para mim nem para vocês. Então cada um de nós tem que achar cada um acha o seu ponto em que consegue ter informações suficientes, porque informações são importantes para a gente adquirir conhecimento e para o conhecimento virar sabedoria. Só que
se ela vier demais, a todo momento vem informação, informação, conhecimento, 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 a gente não tem tempo de maturar na nossa cabeça informações. Então, acaba que entra no ouvido, você acha que aprendeu, mas daqui 2 dias você não lembra mais. Você não sabe mais repassar aquilo, aquilo não, digamos, não internalizou em você, não faz parte de quem você é. Então, toda informação, ela precisa de um certo tempo processando ali no seu eu, nas suas experiências, para que elas realmente se integrem a você, né? E não fique ali uma informação pura e solta, né? Não, isso até é interessante. Eu, por exemplo, eu não consigo viver sem informação. Eu não consigo, vamos dizer o outro, como diz até um ditado, né? Eu não sou piolho para andar pela cabeça dos outros. Obviamente que isso é uma coisa extrema, no dia a dia não é bem assim, mas eu, por exemplo, eu me sinto bem quando eu tenho a boa informação. Isso, determinadas horas, me deixa um pouco ansioso? Claro que me deixa ansioso, eu sou de carne e osso, né? Então, mas outro dia, certa vez eu li, isso tem muito tempo, como que é essa questão de informações e tal, mas existe uma sequência que eu não sei nem qual é a ciência que estuda isso. É uma ciência, você tem dados, os dados são transformados em informações e informações são transformadas em conhecimento. Então, são dados, informações e conhecimento. Obviamente, cada um de nós, ele vai fazer disso um conhecimento, ele vai ter um desejo. Eu gosto de saber sobre futebol, eu gosto de saber sobre religião, eu gosto de saber sobre política, eu gosto de saber sobre medicina. Então, cada um de nós vai achar seu termo. O importante, assim, que é o nosso objetivo aqui, é trazer uma reflexão que nós também estamos vivendo, porque nós também não temos a resposta certa, nós não temos o ponto certo, mesmo porque o ponto é altamente individual, é uma questão altamente subjetiva. Ele não é subjetivo, ele não é objetivo. Você vai até aqui, para, depois você vem até aqui, ou não é? Ele é altamente subjetivo. E nós estamos tentando achar o nosso ponto. Eu, com 63 anos, ainda não achei meu ponto exato, mas estou antenado da importância da reflexão. É isso aí. Para a gente... Acaba que a gente vai conversando aqui, vai vindo mais coisas na cabeça, a gente quer trazer mais informação, mas se o vídeo ficar muito comprido, acaba ficando chato para vocês aí de assistir. Então a gente quis trazer exatamente essa reflexão mesmo, desse antagonismo, né, do conhecimento que deveria trazer uma certa alegria, mas que de algum modo traz uma certa angústia, uma certa tristeza, ansiedade, um certo desgosto. Faz parte das coisas desse mundo. É por isso que a gente, em último grau, a gente sempre bate aqui que só há um caminho, que é Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a única verdade que nunca vai te trazer angústia. Quando você conhecer a verdade, assim como nós conhecemos, isso nos torna a nossa força e esperança. Então é isso aí. Já deixa o seu curtir aqui no canal se você gostou do vídeo. Já comenta aí o que você achou, se foi viagem demais. E conta para nós o seu ponto. Isso, já deixei nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tem muita gente assistindo e não está se inscrevendo. Ajuda a gente aí a chegar em mais gente, nossa mensagem espalhar mais. Beleza? É isso aí e nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço a todos.